sobre a intimidade com Deus. Tem a ver com esse cântico que nós entoamos, né? Intimidade com Deus, você ser íntimo de Deus. É muito importante e muito especial você ser íntimo de Deus. Não sei como foi a sua reação ao cantar essa última canção, né? Fala do lugar da natureza, os lugares bonitos, gostosos, da vontade de estar lá, né? Da vontade de você se afastar do mundo, deixar tudo de lado e ficar só orando, louvando a Deus, um lugar tão gostoso e bonito daqueles. Da vontade de estar num lugar realmente como esse. Mas o melhor lugar do mundo, né? Como acabou de cantar, é aos pés do Senhor, aonde você estiver. É claro que nós precisamos de alguns cuidados para estarmos experimentando essa comunhão íntima com Deus. Essa intimidade com Deus não acontece por acaso. Essa intimidade com Deus não é algo que aconteça de qualquer forma. E o melhor exemplo é justamente Jesus. Ele nos dá o exemplo de como ter intimidade com o Pai. Abra sua Bíblia, se você quiser acompanhar esse texto ou apenas ouvir a leitura que eu farei, de Marcos, capítulo 1, versos 32 a 38. Marcos, capítulo 1, versos 32 a 38. Mesmo assentados, convido os irmãos para que estejam acompanhando a leitura que farei do texto do Evangelho. Marcos 1, 32 a 38. Diz assim a palavra do Senhor. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta, e ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram: todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Que Deus nos abençoe no estudo, na reflexão da sua palavra nesse momento. Nós temos um relato desse trecho do Evangelho em que Jesus e seus discípulos estavam atarefados no ministério, estavam trabalhando bastante, né? Estavam bem ocupados, bem ativos. Jesus pregando, Jesus falando para muitas pessoas. Jesus estava ensinando as pessoas. E ali, com certeza, passou o dia e disse que a cidade toda estava à porta, estava ali observando, ouvindo, né? Ele estava evangelizando. E ele curou, segundo o texto, muitos doentes e também libertou muitos endemoniados. Uma tarefa grande, alguém que estava bastante empolgado e envolvido com o trabalho, né? Nós vemos Jesus e seus discípulos fazendo a obra de uma forma muito forte, muito intensa, né? E chegando ao final do dia, quando muitos de nós, quando trabalhamos, o que a gente faz? A gente vai descansar, né? Tive um dia daqueles hoje. Tive um dia intenso. Estou cansado, estou exausto. Preciso de férias, né? A gente fala, né? A gente usa esse tipo de argumento. A gente trabalha um pouco e já fala, viu? Chega logo sexta-feira, né? Isso que a turma brinca, né? Não vê, sua sexta-feira, sua linda, chega logo, né? Porque as pessoas têm essa tendência de trabalhar e se cansar. Mas no caso aqui de Jesus, não foi bem isso que aconteceu. Jesus, depois de toda a tarefa, depois de todo esse trabalho, ele se levantou alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Interessante essa atitude de Jesus. Talvez depois de um dia de trabalho que você mais queira uma noite gostosa de descanso.
Uma noite completa de descanso. Daquelas noites que você dorme e vai acordar só no outro dia. Que você não seja interrompido, que você não fique agitado para ter uma noite de repouso. E Jesus, depois de uma tarefa árdua, levantou de madrugada para orar. Todos foram para casa naquele dia, todos tinham terminado a atividade, todos tinham terminado a programação e saíram para casa. Mas Jesus fez algo muito especial, que ficou registrado na palavra para que a gente pudesse estudar, para que a gente pudesse aprender. Diz o texto, verso 35. Tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Uma coisa importante, a primeira coisa que nós aprendemos nesse texto com Jesus, é que Jesus tomou uma decisão especial. Jesus teve uma decisão especial e ele se levantou. A atitude de Jesus de levantar-se, com certeza, vem contra todo e qualquer tipo de averiguação, de constatação, né? De que muitas vezes o nosso físico está cansado e ele se dobra e o espírito se rende ao cansaço do físico. Quantas vezes a gente começa a orar à noite, né? Já aconteceu com vocês? De estarem começando a orar, aí você dorme, quando você viu, você nem terminou a oração? Jesus fez o inverso. Depois de um dia de cansaço, Jesus se levantou e foi orar. Ele não permitiu que a sua carne dominasse seu espírito. Ao contrário, seu espírito dominou a carne e ele levantou-se. Pensou? A região de Jesus ali onde ele estava, geralmente era a região de deserto. E o deserto é assim, durante o dia muito calor e à noite muito frio. Já pensou esse ventinho, você fala assim, ventinho bom tempinho tá bom para dormir, né? Já ouviu alguém falar, tempinho tá bom para orar hoje, para levantar e ir para um lugar deserto para orar, né? Tá maluco, né? Mas foi o que Jesus fez. Jesus tomou a decisão de se levantar e ter comunhão com Deus. A comunhão e a intimidade com Deus é o resultado de uma vida disciplinada. E Jesus tomou a decisão de ter um tempo a sós com Deus. Tempo a sós com Deus. Não convidou ninguém para ir com ele. Era uma necessidade dele. Era o momento dele. Ele queria orar com o Pai. E Jesus era Deus. Só que é Deus encarnado. Tinha seu cansaço físico, tinha tudo, experimentou tudo aquilo que nós, seres humanos, experimentamos. Mas Jesus teve vontade, teve uma decisão de ter um tempo a sós com Deus. Você tem tido esse tempo a sós com Deus? Você tem procurado ter um tempo a sós com Deus? Você tem, nos dias agitados de tanta atividade, de tanto trabalho, separado um tempo a sós com Deus? Jesus teve e nos ensina que isso foi muito bom para ele. Uma segunda coisa que a gente observa, um segundo detalhe que a gente observa nesta atitude de Jesus, é que ele buscou um horário especial também para falar com Deus. Buscar um horário especial é algo que vale a pena pensar. Ele escolheu a alta madrugada, no momento mais silencioso, no momento mais propício. E ele se levantou, e de acordo com o costume da época, entre 3 e 6 horas da manhã. E talvez tenha feito isso porque não houvesse interrupções, para que ele garantisse que ninguém estaria atrapalhando aquele momento com Deus. Escolher o horário especial faz parte também de uma estratégia. Muitas vezes a gente quer orar numa hora em que as pessoas estão precisando da gente. Vão bater na sua porta lá, vão te procurar, o telefone vai tocar. Talvez a gente esteja procurando falar com Deus num horário em que as interrupções são constantes, em que o agito do dia a dia se faz na maior intensidade. Jesus buscou num horário que não pudesse ter nenhum tipo de interrupção. Quem que vai te atrapalhar 2 horas da manhã? Só se for uma notícia ruim, né?
Ninguém liga para você 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, né? Talvez 5, 6 já comece alguém a ligar. Ou até mandar uma mensagem, se você tiver grupos de WhatsApp, né, no celular, isso aí pode ser que aconteça isso. Mas a Bíblia não afirma o quanto tempo ele ficou na presença de Deus, mas com certeza não foi pouco tempo não. E até quando seus discípulos acordaram, descobriram que ele não estava na casa e foram procurá-lo. Algumas igrejas, alguns irmãos, algumas pessoas estabelecem o propósito de dar a Deus o dízimo das suas horas. Você já pensou nisso? Quanto tempo você tem dedicado a Deus das horas que Ele tem te dado? Quantas horas nós temos no dia? 24. Quanto seria o dízimo dessas 24 horas aí? 2 horas e 40 minutos aí, né? 2 horas e 24 minutos dentro disso. Será que a gente consegue dar o dízimo do nosso tempo para Deus? De intimidade com Deus? Muitas vezes a gente não dedica nem 5 minutos. Tem dia que passa batido e a gente não deu o dízimo do tempo para Deus. Alguns minutos, algumas horas, se puder, na presença de Deus faz toda a diferença. E Jesus buscou um horário especial. Não sei qual é o seu horário especial. A gente gasta até tempo com horário político, mas não gasta tempo com Deus. A gente gasta tempo com novela, com futebol, a gente gasta tempo lendo jornal, a gente gasta tempo em receitas, a gente gasta tempo jogando conversa fora, mas não gasta tempo com Deus. E quer comunhão. Jesus ensina que a comunhão ela vem com determinação, com decisão de dar tempo ao Senhor. Um outro detalhe que nós encontramos no texto é que Jesus procurou um lugar especial. Lugar especial também tem algo para nos ensinar. O deserto, né, para ele foi o melhor lugar. E o deserto é uma situação de solidão. Para Jesus sempre foi assim. Quando ele foi para ser tentado, né, quando ele esteve separado, jejuando, por 40 dias também, ele foi para o deserto. E ali ele foi tentado, ali ele foi provocado, ali ele foi levado a ver se desistiam do projeto de salvação. E ele não desistiu. Qual tem sido o nosso deserto? Aonde tem sido o momento que nós temos sido mais provados? Qual tem sido o lugar onde nós temos sido trabalhados por Deus? E a gente muitas vezes não reconhece isso como um lugar especial. Escolher um lugar especial também tem a ver com esse processo de interrupções. Muitas vezes nós escolhemos o lugar, mas aí vem alguém e nos tira desse lugar. Nos deslocam desse lugar. Nos convidam a sairmos desse lugar. Nós precisamos ter uma ideia fixa de que o melhor lugar é aos pés do Salvador. Volta essa canção. E não combinei com as meninas aí do louvor, não, né? Providência de Deus. É Deus querendo falar com a igreja. Qual é o melhor lugar para você? Qual tem sido o melhor lugar para você? O melhor lugar do mundo realmente é aos pés do Salvador. É ali que nós temos um encontro com o amor de Deus, ali que nós temos um encontro com a cura, ali que nós temos um encontro com a salvação, com a libertação, é ali que nós temos o lugar e a oportunidade para crescermos, é ali que nós temos o momento especial para as respostas do lugar especial de Deus. É o lugar que Ele fala conosco. Um quarto ponto interessante desse texto é que Jesus teve um tempo a sós com Deus especial. Um tempo a sós com Deus de forma especial. E ali ele orava. Ali diz a palavra que ele estava orando, falando com o Pai. Talvez colocando tudo aquilo que aconteceu no dia, naqueles dias,
Talvez ali com a sua preocupação com as pessoas com quem ele encontrou. Talvez ali chorando por conta das experiências vividas com relacionamento com as pessoas. Talvez nesse tempo, a sós com Deus, ele tenha experimentado uma conversa que o tivesse levado a uma situação de êxtase, de uma alegria incontida. Ter um lugar, um tempo, um momento a sós com Deus é para experimentarmos momentos especiais. Para que a gente possa aproveitar os demais momentos. Porque aí a gente vai valorizar aquele tempo que teve com Deus e vai valorizar também o tempo que temos fora desse tempo com Deus. E Jesus teve esse tempo especial. A palavra diz que ele orava. Como é tremendo saber que Jesus é Deus, que sabe todas as coisas, que tem todo o poder, que conhecia profundamente a vontade de Deus, mas se levantou de madrugada, foi para um lugar deserto para ter comunhão com o Pai. Como é forte isso, como é tremendo mesmo isso. Ele orava por duas razões. Primeiro, porque ele estava encarnado, portanto, sobre as limitações da humanidade. Se Jesus, que era Deus encarnado, orou, necessitou orar, quem somos nós para acharmos que podemos viver sem oração? Nós não podemos enfrentar as lutas, as dificuldades, as situações da vida sem oração. Nós precisamos ter esse tempo com Deus. Nós precisamos buscar a Deus. Nós precisamos ter prazer nessa conversa, nessa intimidade com Deus. Não pode ser algo forçado, não pode ser algo porque alguém nos indicou, não é porque a denominação está determinando que a igreja faça momentos de oração. Mas tem que ser algo que nós tenhamos vontade, tenhamos necessidade. Você tem necessidade de um tempo a sós com Deus? Você sente falta de um tempo com Deus? Segundo, porque ele não teve como usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo. E como todo ser humano, ele precisava de uma profunda comunhão com o Pai. E para nos dar exemplo também é que ele orou. Se Jesus não tivesse dado esse exemplo, talvez a gente ficasse justificando. Não vou orar só porque o pastor ora. Não vou orar só porque o presbítero ora. Não vou orar porque a diaconisa ora. Não vou orar porque o irmão ora. Jesus orou. E se Jesus orou, tendo essa necessidade, nós precisamos orar também. E a importância de orar para que possamos ser fortalecidos. É importante que estejamos orando para sermos fortalecidos em todo o tempo. Em todo o tempo. Não é só no tempo da dificuldade, mas nos tempos também de vitória. E o quinto ponto que nós encontramos nesse texto em que Jesus nos ensina a orar, nós percebemos que Jesus recebeu uma direção especial. Muitas vezes a gente ora, a gente tem esse tempo com Deus, mas a gente parece que sai leve para buscar a próxima bênção. A gente ora para buscar o próximo momento especial. A gente ora já esperando, tem orado, tem tido uma vida tão forte com Deus, uma intimidade com Deus. Qual será que a bênção que vai acontecer hoje na minha vida? Não é assim? A gente quer mais bênção ainda. E não está errado, porque se nós temos um Deus que nos ama, um Deus que cuida de nós, Ele vai continuar nos abençoando. Mas Jesus nos ensina que esse contato, essa busca com o Pai, fornece muito mais do que a bênção. Fornece a vontade de abençoar outros. Nos dá condições e força para nós irmos na direção de ajudar outros. Diz o texto que Jesus, assim que orou, depois que os discípulos encontraram, e vieram para nós, todos estamos te buscando, Senhor. Volta lá para a reunião, volta lá para o grupo, volta lá para a turma, volta lá para a igreja. Ele falou, vamos lá, não vejo a hora de encontrar vocês. Foi isso que ele falou? Jesus disse assim,
vamos a outros lugares, a povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Ou seja, estou fortalecido. Deus falou comigo. Tem mais coisa para fazer. O serviço não acaba aqui. Talvez ele, depois daquele dia de trabalho, tendo orado, encontrou os discípulos e falou: viu? Está todo mundo animado lá, Senhor. Tivemos uma noite daquelas. Descansamos, dormimos bem, que caminha boa, né? Jesus falou: não, tem mais coisa para fazer. Talvez até os discípulos tenham pensado, né? Acompanhar Jesus não é fácil não, viu? Ele chamou a gente, mas não é fácil acompanhar o homem não, é difícil. Já está pensando em trabalhar de novo. Que bom quando Deus nos fortalece. Que bom quando Deus nos enche de força e de vigor. Porque nós não ficamos aí reclamando das dores, não ficamos reclamando dos nossos problemas, não falamos das nossas dificuldades, não falamos da nossa falta de recursos, não falamos daquilo que não temos, mas sim falamos daquilo que temos. E Jesus falou: foi para isso que eu vim, para falar das boas novas, falar de uma esperança, falar que Deus liberta, falar que Deus cura, falar que Deus pode fazer muitas coisas na vida das pessoas que estão perdidas. Foi isso que Jesus fez. E ter intimidade com Jesus produz isso mesmo na nossa vida. E esse é o desejo dessa campanha. Que a gente esteja sendo fortalecido para ir falar do amor de Deus. À medida em que somos abençoados, à medida em que temos essa intimidade com o Senhor, à medida em que podemos orar e ouvir Deus falando conosco, somos incentivados a continuar trabalhando ainda mais. Porque foi para isso que nós fomos chamados. E o interessante é que Jesus estava numa posição, né, que eles estavam ali curando as pessoas. Jesus se levantou e se dirigiu para o deserto. Muitas vezes nós ficamos só sentados. Nós queremos que Deus venha. Nós queremos que as bênçãos venham. Mas não queremos nos levantar para ir na direção daqueles que estão perdidos. Jesus tem fortalecido, Jesus tem dado esse incentivo, essa comunhão, para que a gente esteja fazendo aquilo que é a tarefa que nos foi dada. Precisamos aprender com esses exemplos, com aquilo que Jesus fez, porque é importante ressaltar que o caminho está aberto e que Deus nos ama e tem interesse que nós amemos e busquemos também. Até quanto você está com vontade, disposto a aprofundar a sua comunhão e a sua intimidade com Deus? Até que ponto você está disposto a buscar a Deus? Nós vamos participar da mesa daqui a pouco. A mesa do próprio Jesus. Até que ponto nós estamos envolvidos com Ele? Até que ponto nós estamos desejosos de cumprir aquilo que Ele tem nos falado para fazer? Irmãos, o tempo a sós com Deus não é uma obrigação, mas sim um grande privilégio. É um tremendo prazer desfrutar da presença e do poder de Deus. Quanto mais nós crescermos na intimidade com Deus, mais nós vamos conhecer o caráter de Deus, os atributos de Deus e experimentarmos também a direção de Deus para as nossas vidas. Numa das orações dessa noite eu vi a palavra: Senhor, perdoa quando nós não temos o teu caráter. Ser cristão de nome é uma coisa. Falar que ama Jesus, pode até falar. Mas o que isso faz de diferença na nossa vida, na intimidade, em conhecer melhor a Deus? Jesus está oferecendo cura, libertação, assim como Ele oferecia naquele momento àquelas pessoas. E quando seus discípulos o encontraram, Ele disse: viu, vamos, tem mais coisa para fazer. É assim que deve ser a visão da igreja. Esse tempo a só com Deus vai nos mostrar a vontade do Senhor. Gostaria que você estivesse fazendo esse exercício
dos 40 dias de oração. O jejum vai ficar por sua conta. O jejum vai ficar na sua vontade, naquilo que Deus tocar no seu coração para fazer ou não. Mas se Deus te chamar para isso também, faça com bastante determinação, buscando conhecer melhor a Deus. Use esses dias para que você possa ter experiências diferentes com Deus. E sempre que puder, compartilhe com a igreja. Peça a oportunidade, fale, testemunhe aquilo que Deus está fazendo com você e fez através de você. Vai ser muito bom. Nós vamos nos edificar uns aos outros. Nós vamos crescer juntos, vamos ser fortalecidos na comunhão e na intimidade com Deus. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que Deus nos dê esse desejo de fazermos da prática desses 40 dias uma oportunidade de estreitarmos a nossa intimidade com o Senhor. Amém?